Alors, je salue les frères et sœurs avec la paix du Seigneur Jésus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gloire à Jésus Glória a Jesus pour encore une opportunité qu'il nous donne por mais uma oportunidade que Ele nos dá d'être ici dans sa de maison estar aqui na sua casa et parler encore de son e amour. falar do seu amor. La plupart de nos églises A maioria das nossas igrejas qui sont dans la même campagne que nous, que estão na mesma campanha que nós, de 12 jours de 12 dias de bénédiction pour chaque jour de l'année, de chaque bênção mois para de cada l'année, mês do ano, ils ont fait dans 12 jours directs. eles fizeram 12 dias direto. Et nous ici à Marseille, on a préféré Mas nós aqui em Marseille preferimos de faire comme l'année dernière, fazer como o ano passado. 12 mardis de gloire 12 terça-feira de glória pour 12 mois de victoire. para 12 meses de vitória. Ça vous permet de digérer le message. Isso permite você de digerir a mensagem. J'ai appris dans l'éducation Eu aprendi na educação que la meilleure manière de faire quelqu'un ne pas apprendre quelque chose, de ensinar alguém alguma coisa. de la meilleure A manière melhor maneira de faire quelqu'un, de ensinar, de fazer alguém ne pas apprendre, não aprender, c'est de l'enseigner tous d'un seul moment. é de ensinar ele tudo de uma vez só. Comme ça remplit leur cerveau Assim enche a sua mente et ils se perdent. e ele se perde. Donc si vous apprenez pas à pas, Então, se você aprende passo a passo, vous allez vraiment digérer você vai digerir et vous allez apprendre e você vai et aprender. vous allez pouvoir mettre en pratique. E você vai poder colocar em prática. Donc aujourd'hui, Então, hoje, le thème de toutes les 12 campagnes, o tema das 12 campanhas c'est Jésus le centre de tout. é o Jesus centro de tudo. Et aujourd'hui, on va parler E hoje vamos falar Jésus le centre Jesus o centro, de la bénédiction spirituelle. a bênção espiritual. Si on parle de Se bénédiction, falamos de bênção, nous devons savoir que de l'autre côté, devemos saber que do outro lado il y a la malédiction. tem a maldição. S'il y a la Se bénédiction, tem a bênção, il y a la tem a malédiction. maldição, Certes, certo? la Bible dit A Bíblia diz que le monde est déjà dans la que o mundo malédiction. já está na maldição. Comment cela, pasteur? Como isso, pastor? Dieu a créé un monde maudit? Deus criou um mundo amaldiçoado? Non. Não. Dieu a créé un monde béni. Deus criou um mundo abençoado. Et Dieu, quand il a créé le monde, E Deus, quando Ele criou o mundo, la Bible dit qu'il a planté un a Bíblia diz que jardin. Ele plantou no jardim. Il a planté un jardin Ele plantou um jardim pour l'homme, para o pour homem, donner à l'homme. para dar ao homem. Et quand il a donné le jardin à E quando l'homme, Ele deu o jardim ao homem, il a dit que l'homme devait en profiter de cela. Ele disse que o homem tinha que aproveitar de tudo aquilo. Et il a dit Ele disse de toute arbre du jardin, de todas as árvores desse de jardim, tout ce qu'il y a dans le de jardin, tudo que está no jardim, vous pouvez manger. você pode comer. Et dans son projet de la E création, no seu projeto da criação, il a dit comme ça, Ele disse assim, en Genèse em Gênesis 1:26, 1:26, faisons l'homme fazemos o homem notre image, nossa imagem, conforme notre séméliance, conforme a nossa semelhança, et qui règne sur la e que terre. Ele reina sobre a terra. Donc Dieu avait un projet Então Deus tinha um de projeto royaume. de reino. Dieu avait un projet de quoi? Deus tinha um projeto de quê? De royaume. De reino. Dieu, la Bible dit A Bíblia diz que Dieu n'a pas créé une religion. que Deus não criou uma religião. Il a créé quoi? Ele criou o quê? Un royaume. Um reino. Parce qu'il était Porque ele era... prêtre. Não é para eles. Eles vão pagar o que eles Non, il était roi. Não, ele era rei. Alléluia. Alléluia. Comme il était roi, Como ele era rei, et il a dit, ele disse, je veux faire un homme eu vou fazer um homem qui sera ma ressemblance. que vai parecer comigo. S'il est roi, Se ele é rei, son intention, c'est que nous aussi, a sua intenção é que nós nous também régnons. reinamos. C'est pour ça qu'il a É dit por isso que ele disse que l'homme règne que o homem reina sur la terre, sobre a terra, sur les animaux, sobre os animais, sur les insectes, sobre os insetos, sur tout ce qu'il y a sobre sur la tudo terre, que tem na terra, que l'homme puisse que o homem régner. possa reinar. Par contre, Mas, avec Dieu, com Deus, il y a toujours un si. tem sempre um Et sim. ceci n'est pas une prison, mais une liberté de choix. Mas isso não é uma prisão, mas é uma liberdade de escolha. Les gens pensent que le si de As Dieu, pessoas pensam que o sim de Deus c'est une prison. é uma prisão. Mais le si Mas de o Dieu, sim de Deus c'est une liberté é de uma choix. liberdade de escolha. Tout dépend d'un choix. Tudo depende de uma escolha. La Bible dit, A Bíblia diz
que Dieu dit comme ça. que Deus diz assim: L'homme, o homem, devant toi, diante de você, je mets deux chemins. eu coloco dois Un caminhos. de la vie pour que tu vives Do caminho que você possa viver et un de la mort. e da morte. Je te conseille, Eu te aconselho, choisis le chemin de la vie escolhe o caminho da vida pour que tu puisses vivre. para que você possa viver. Tout est une question de choix. Tudo é uma escolha. L'homme, O homem, Dieu avait mis deux arbres. Deus colocou duas árvores, Une au centre uma no centro et une autre. e uma outra, Il ne dit pas vraiment où elle était. que ele não diz muito bem aonde ela Mais il a estava. dit, Mas ele disse: de tout arbre tu peux manger. de todas as árvores você pode comer. Et l'arbre qui est au centre, qui est l'arbre Mas de la vie, na árvore que o centro da vida, tu dois manger aussi. você pode comer também. Mais il y a une seule arbre Mas tem uma árvore que tu ne dois pas que manger. você não pode comer. C'est l'arbre É a árvore de la connaissance do conhecimento du bien et du mal. do bem e do mal. Donc, ce qui a amené la malédiction, Então, o que levou à maldição c'est que l'homme a franchi un foi pas que o homem fez um passo qu'il ne devait pas franchir. que ele não deveria ter feito. Et la Bible dit qu'à partir du moment que l'homme a désobéi le E a Seigneur, partir do que o homem desobedeceu, diz a Bíblia, la Bible dit que la malédiction est tombée sur a Bíblia l'humanité. diz que a maldição caiu sobre a Donc la terra. malédiction, elle est venue Então a maldição veio à travers de la désobéissance. através da desobediência. Donc comment la bénédiction Então, de Jésus-Christ como a bênção de Jesus Cristo peut venir sur notre vie pode reinar sobre a nossa vida? à travers de Através de da obediência. toujours deux. Sempre dois. La désobéissance A desobediência amène la malédiction. leva à maldição. Il y a même un verset qui dit, E até tem um versículo que diz: enfant, Filho, obéis ton père et ta mère. abençoe o teu pai e a tua mãe. Obéis Obedece. pour que tes jours longs de joie soient prolongés. Para que teus dias de alegria sejam prolongados. Pour que la joie dans ta vie Para que a alegria na tua vida soit longue. seja longa. Donc obéis et honore ton père et ta mère. Obedeça e honra teu pai e tua mãe. Donc je commence à Então comprendre eu começo a entender que l'obéissance que a obediência amène à une vie leva a vida. et la désobéissance E a desobediência amène à une malédiction. leva a uma maldição. Il y a un autre verset qui dit, Outro versículo que diz: de quoi se plaît l'homme do que o homem se queixa? si ne c'est pas de ses propres erreurs Se não é dos seus próprios erros et de ses propres choix. e das suas próprias escolhas? L'homme, il réclame de ses propres O choix. homem se queixa das suas próprias escolhas. Dieu n'avait aucune intention. Deus não tinha nenhuma intenção Et il n'a pas toujours e l'intention ele não tem sempre a intenção que vous soyez dans le problème, que você esteja no que problema, vous soyez dans la que você malédiction. esteja na maldição. La preuve de cela, A prova disso c'est qu'il nous a laissé un livre de é que ele guide. nos deixou o livro da vida, Un livre de guide. livro de guia. Et ce livre E s'appelle esse livro se chama la Bible. a Bíblia. La Bible, c'est une boussole A Bíblia é uma bússola qui va nous amener que vai nos levar des informations, de informações qu'on puisse mettre ces informations dans notre que existence podemos colocar essa informação na nossa existência pour qu'on puisse marcher dans le chemin de para que l'obéissance. podemos andar no caminho da obediência. Alléluia. Aleluia. La Bible nous indique, A Bíblia nos indica, elle nous amène à l'obéissance ela à nos Dieu. leva à obediência de Deus. Donc si l'homme, Então, se o homem, à travers de la désobéissance, através da desobediência, s'est éloigné de Dieu, se afasta de Deus, la Bible, a Bíblia c'est la lumière é a luz qui nous guide dans le que chemin, nos guia no caminho, qui nous ramène que à nos Dieu de leva a nouveau. Deus. Alléluia. Aleluia. Et ce chemin, E esse caminho il a un nom aussi. tem um nome também. On ne le connaissait pas. Não conhecemos. Mais ce chemin a un nom. Mas esse caminho tem um nome. Ce chemin s'appelle Jésus. Esse caminho chama Jesus. Il a dit, je suis Ele le diz: chemin, eu sou o caminho, la a vérité verdade et la e a vie. vida. Si la malédiction amène la mort, Se a maldição traz a morte, la bénédiction amène a quoi? bênção leva o quê? La vie. A vida. Alléluia. Aleluia. Jésus Jesus est la bénédiction é a bênção spirituelle espiritual pour nous tous. para nós todos. Alléluia. Aleluia. Donc, Então, Dieu a voulu ramener l'homme à lui. Deus queria que o homem viesse a ele. Dieu voulait que l'homme revienne à lui par amour. Deus queria que o homem voltasse a ele pelo amor. Mais l'homme, il est très dur. Mas o homem é muito difícil. Il ne croit pas s'il ne voit pas. Ele não crê se ele não vê. Il ne suit pas s'il n'a pas une preuve réelle. Ele não segue se ele não tem uma prova real.
J'ai dit souvent à Eu mes sempre enfants, digo aos meus filhos, c'est dur. é difícil. Il y a beaucoup de gens qui disent, Tem muitas pessoas que dizem, ah, je sais pas ah, não sei s'il y a l'enfer. se tem um inferno. Il y a personne qui est revenu de là-bas. Não tem ninguém que voltou de lá. Je sais pas s'il y a le ciel. Ah, eu não sei se tem um céu, Il se y a existe. personne qui est revenu de là-bas. Ninguém voltou de lá. Je comprends bien. Eu entendo isso muito Et un bem. jour, j'ai dit à mes enfants, Um dia eu disse aos meus filhos, je te comprends. eu te entendo. Si tu me dis Se você me diz que tu ne veux pas aller au ciel, que você não quer ir no ou céu, que tu crois pas dans le ou se ciel, você não crê no céu, parce qu'il y a personne qui est venu de là-bas, porque ninguém voltou de lá, que tu le connaisses aujourd'hui. que você não conhece hoje, Que tu connaisses que aujourd'hui. você conhece hoje, Et je te comprends aussi. eu te entendo também. Si tu ne crois pas qu'il y a le ciel Se você não crê que tem um céu ou l'enfer, ou um inferno, parce qu'il y a personne qui est venu de porque l'enfer. ninguém voltou de lá, Mais il y a une chose que je comprends pas. mas uma coisa eu não entendo. Toutes les gens qui sont à l'église, Todas as pessoas que estão na igreja, ils sont venus du monde. eles vieram do mundo. Et tu peux leur demander, E você pode perguntar a eles, comment est le monde? como é o mundo? Ils vont dire, ne va pas là-bas. E eles vão te dizer, não vai pra lá. Je suis venu de là-bas. Eu vim de lá. Et ce n'est pas bon du tout. E não é bom. Donc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas dans le monde? Então o que você vai fazer no mundo? Qu'est-ce que tu vas faire dans le O monde? que você vai fazer no mundo? Si les gens qui sont ici à côté de toi, Se as pessoas que estão aqui do teu lado, ils sont en train de te dire, eles estão te ne dizendo, va pas au monde. não vai no mundo. Je suis venu de Eu là-bas. vim de lá. Là-bas, il n'y a rien de bon. Lá não tem nada de bom. Si vous restez à la porte là-bas, Se você fica na porta ali et vous demandez à chaque personne qui sort e d'ici, você pede a cada pessoa que sai daqui, tu es venu du monde? você veio do mundo? Elle va dire oui. Ela vai dizer sim? C'est bon là-bas? É bom lá? Qu'est-ce qu'elle va te répondre? O que ela vai te responder? Ne va pas là-bas. Oh, não vai lá. C'est terrible. É terrível. Tout ce qui passe là-bas Todos que passam por lá n'est pas bon. não é bom. Mais toutes les choses qu'on voit dans le Mas Facebook, todas as là, coisas que vemos no Facebook, les choses que les gens s'amusent, as waouh, pessoas se alegram, elles vont te dire, eles vão te dizer, c'est que du passager. é só passagem, passageiro. Quand tu sors de là-bas, Quando você sai de lá, tu as un vide dans ton você tem cœur. um vazio no coração. Et ce vide E esse vazio a la taille de Dieu. tem o tamanho de Deus. Alléluia. Aleluia. Et les amitiés là-bas, E as amizades lá, je vois que vous êtes tous eu ensemble. vejo que vocês estão todos juntos. Ne va pas là-bas. Não vai pra lá. Il n'y a pas de bonne amitié Não là-bas. tenho boa amizade pra lá. Tant que tu as d'argent, Enquanto você tiver dinheiro, tant que tu peux le proposer enquanto quelque você chose, pode propor alguma ils coisa, sont tous à côté de eles toi. estão sempre do teu lado. Le jour que tu n'auras plus No rien, dia que você não ter mais nada, ils vont tous t'abandonner. eles vão todos te abandonar. Donc vous n'avez pas besoin d'un ange pour Então dire ça. você não precisa D'un ange de um anjo pour te dire ça. para te dizer isso. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui revienne du ciel, Você não precisa de alguém que volta do céu, ni quelqu'un qui revienne de l'enfer. nem alguém que vem do inferno. Demandez à les gens qui sont à côté de vous. Pergunta às pessoas que estão do teu lado. Donc, minimum, vous devez être intelligent. Então, mínimo, você tem que ser inteligente. Ici, c'est mieux. Aqui é melhor. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Donc, Senhor. l'obéissance, Então, a obediência, elle amène la ela bénédiction. leva a uma bênção. Donc, comme l'homme, il est tête dure, Então, como o homem é cabeça dura, Dieu a voulu créer Deus quis criar de mode visible, do mundo visível, dans le monde visible, do mundo visível, um jeito visible, visível, comment il voulait que son peuple soit. como ele queria que o seu povo seja. Donc, il a choisi un homme. Então, ele escolheu um homem. Un homme. Il s'appelait Abraham. Ele se chamava Abraão. Il a dit, tiens, je veux te choisir. Ele disse, eu vou te escolher. De toi, je vais faire une action exemplaire. De você eu vou fazer uma ação exemplar. Si tu écoutes ma voix, Se você escuta a minha voz, si tu écoutes mes commandements, se você escuta os meus mandamentos, les hommes verront que Dieu est avec toi. verão que Deus está com você. Et que la bénédiction de Dieu E a est bênção avec de toi. Deus está com você. Mais il y a un si. Mas tem um si. Il faut que tu obéis le si. Você tem que obedecer o si. Et Dieu a dit, E Deus disse. Deutéronome Deuteronômio 28, 28, chapitre 1. capítulo 1. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. Alléluia. Aleluia. Ceci, c'est la clé de tout. Isso é a chave de tudo. Le si. O si. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, Se você ouve a voz do Senhor, o teu Deus.
Je répète encore une fois. Eu repito mais uma vez. Pour avoir du succès, peuple, Para ter o sucesso, povo, vous devez faire une chose. você tem que fazer uma coisa. Si tu veux avoir une vie bénie, il faut faire une chose. Se você quer uma vida abençoada, você tem que fazer uma coisa. Si vous écoutez Se attentivement, você ouve com atenção la parole de a l'Éternel, palavra do Senhor, votre Dieu, o teu Deus, et si vous obéissez e à se você tous les commandements, obedecer a todos os mandamentos, c'est pas à celui que tu veux obéir, não é aquele que você quer obedecer. c'est à quoi? É o quê? À A tous todos les commandements que je mandamentos vous ordonne aujourd'hui. que eu te dou hoje. Si vous les appliquez, Se você aplicar, c'est pas que écouter, c'est écouter não é et appliquer. somente escutar, é aplicar também. Alors, Então, l'Éternel, votre Dieu, o Senhor, o teu Deus, vous donnera une place te dará um lugar prépondérante preparada au-dessus de tous les autres peuples de la terre. acima de todos os povos da terra. Alléluia. Aleluia. Quand l'homme ne comprenait pas Como o homem não entendia les choses spirituelles, as coisas espirituais, Dieu a à peine choisi un peuple Deus escolheu um povo pour démontrer à l'homme qu'il était Dieu. para mostrar ao homem que ele era Deus. Comme j'ai dit au début, Como eu disse no começo, c'est difficile de savoir si quelqu'un est venu du ciel é difícil de saber se alguém veio do céu pour que je dise que je vais au ciel. para dizer que eu vou ao céu, Mais on sait, mas pensar. nous savons Sabemos que ça fait plus de 4000 ans que faz mais de 4.000 anos que Dieu a choisi un que peuple. Deus escolheu um povo. Et ce peuple, E esse povo, il a fait comme exemple pour toutes les ele nations. deu como exemplo a todas as nações. Il a dit, regardez ce Ele disse, peuple. olha esse povo. Si ce peuple Se m'obéit, esse povo me obedece, les bénédictions seront as sur eux. bênçãos serão sobre eles. Même si vous ne croyez pas en Dieu, Mesmo se você não crê em Deus, regardez ce peuple olha para esse povo et vous allez voir. e você vai ver. J'ai dit souvent, Eu sempre digo, vous connaissez tous des gens qui ont eu 50 ans. você conhece umas pessoas que tiveram 50 anos? Vous connaissez tous des gens qui ont eu 50 ans. Você conhece pessoas que tiveram 50 anos? Vous avez tous connu. Você sempre conheceu. Et vous avez vu qu'ils ont travaillé énormément pour avoir 50 ans. Você viu que eles trabalharam muito para ter 50 anos. Qui a 50 ans ici parmi nous? Quem tem 50 lá, anos só. aqui? Alléluia. Est-ce que c'est facile de devenir millionnaire en 50 ans? É fácil se tornar miliardário com 50 anos? Est-ce que c'est facile? Será que é fácil? C'est pas facile, hein? Não é fácil, não? Imaginez-vous, Imagine você. si je vous retire tout, Se eu tirar tudo de você. même si vous avez un dent en or, je vous retire. Mesmo se você tiver um dente de ouro, eu vou tirar. Je vous laisse dans une famine, Eu te deixo com uma fome. mais une famine misérable. Mas uma fome miserável. Je vous retire tout ce que vous avez, Eu tiro tudo que você tem. même votre famille, Até a tua família. même votre toit, Até você. même votre linge. Até as suas roupas. Et je vous lâche dans la nature aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. E eu te largo no mundo de hoje. Vous croyez qu'en 50 ans, Você crê que em 50 anos vous devenez un millionnaire? você vai se tornar milionário? Humainement, c'est impossible. Humanamente é impossível. Mais la science Mas a ciência se courbe, se curva courbe devant la puissance de Dieu. diante do poder de Deus. Après la Deuxième Guerre mondiale, Depois da Segunda Guerra Mundial, ils ont tiré tout de ce peuple. eles tiraram tudo desse povo. Le peuple juif, O povo judeu. même le dents en or, Até os dentes de ouro. même leur linge, Até as suas roupas. même leur maison, Até as suas casas. même leur pays. Até os seus países. Dans 50 ans, Em 50 ils anos, sont redevenus eles se tornaram la plus grande puissance o maior poder que la terre a déjà que a connue. terra já tinha conhecido. Dieu n'existe ou il n'existe pas. Deus existe ou ele não existe? Alléluia. Aleluia. Dans 50 ans, Em 50 anos, ils sont devenus eles se la tornaram plus grande puissance a maior potência que le monde a déjà que connue. o homem já tinha conhecido. Même la bourse ne fonctionne pas Até a bolsa não funcionava le samedi, no sábado, parce que c'est eux qui dominent la bourse. porque é eles que dominam a bolsa. Est-ce que c'est possible? Será que é possível? C'est une promesse que Dieu avait É faite. uma promessa que Deus fez. Si vous écoutez Se você ouvir attentivement ma parole, com atenção a minha palavra,
la parole de l'Éternel, votre Dieu. A palavra do Senhor, Et teu si Deus. vous obéissez E à se tous les você commandements obedecer a todos os meus mandamentos que je vous donne que aujourd'hui, eu te dou hoje, si vous les appliquez, se você aplicá-los, alors l'Éternel, votre Dieu, então o Senhor teu Deus vous donnera te dará une place prépondérante lugar preparado au-dessus de tous sobre les autres peuples todos os outros povos du ciel. do céu. C'est du ciel qui est É do écrit. céu que está escrito? C'est du ciel qui est écrit. É do céu que está escrito? Peuple de où? Povo da onde? De la terre. Da terra. Alléluia. Aleluia. Pourquoi Dieu a fait ça avec eux? Por que Deus fez isso com eles? À peine parce que toi, Porque somente você, à peine parce que toi apenas porque você ne crois pas dans le monde spirituel. não crê no mundo espiritual. Donc Dieu doit prendre des exemples physiques Então Deus vai pegar exemplos físicos pour que tu puisses croire. para que você possa crer. Alléluia. Aleluia. Ils sont à peine un exemple. Eles são somente um exemplo. Parce que nous savons maintenant Porque sabemos agora que Jésus que Jesus a créé pour lui criou para ele un nouveau peuple novo povo, qui doit être un exemple. que tem que ser um exemplo. Et ce peuple, E esse povo, dans Apocalypse no 5, il Apocalipse dit, 5 diz, il est de toute race, ele é de toda raça, tribu et de toute e de toda nation. nação. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Nós somos o novo povo de Israel. Nous sommes la nouvelle nation Somos a élue, nova nação eleita. le peuple de Dieu O povo de Deus. et le peuple qui doit E être o un povo exemple. que tem que ser um exemplo. Donc Dieu, Então de Deus, la même façon no mesmo jeito qu'il a fait avec le que ele peuple fez com o povo juif, judeu, il fait avec toi, ele faz com você. il fait avec moi, Ele faz comigo. si je suis en E eu obéissance estou na obediência. de sa parole. Se eu ando na obediência na sua palavra. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Les bénédictions spirituelles de As bênçãos Jésus, espirituais de Jesus. la bénédiction As spirituelle bênçãos de espirituais Jésus pour le de mois de Jesus février por o mês de fevereiro dépend d'une chose, depende de uma somente coisa. l'obéissance. Obediência. L'obéissance. Obediência. L'obéissance à l'Éternel. Obediência ao Senhor. Alléluia. Aleluia. Il y a une porte qui s'ouvre, As portas se abrem, il y a une porte qui s'ouvre uma porta abre et il y a des portes qui se ferment. e portas que se fecham. Alléluia. Alléluia. La porte de bénédiction s'ouvre A porta de bênção abre et les portes de malédiction se e as referment. portas de maldição se fecham. Parce qu'il y a la porte de Porque malédiction tem aussi. as portas de maldição também. Le péché a amené la O malédiction. pecado levou a maldição. Jésus-Christ, Jesus Cristo. il a payé pour nous. Ele pagou para nós. Et à travers de lui, E através dele, à travers de sa protection, através da sua proteção, nous avons les bénédictions. temos a bênção. Et regarde qu'est-ce qu'il promet encore. E olha o que ele promete mais. Deutéronome 28, Deuteronômio no 28, verset 13. versículo 13. Quel est le projet de Dieu Qual é o projeto de Deus pour tous les chrétiens para todos os crentes qui sont en obéissance de que sa parole? estão na obediência da tua palavra? Vous pensez que les juifs ont les meilleures positions Pensa que os judeus têm as melhores posições à cause de leur propre por force? causa das suas próprias forças? C'est à cause de la promesse. Não, é por causa da promessa. Si tu crois dans la promesse, Se você crê na promessa, tu auras les meilleures você positions. vai ter a melhor posição. Regarde qu'est-ce qu'il dit la parole. Olha o que diz a palavra. L'Éternel vous fera tenir les premiers rangs parmi le peuple. Jamais le dernier. Vous occuperez toujours les positions les plus hautes et non une position inférieure. À condition, je répète encore une fois, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordenou para os guardar e fazer, e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Le secret de la bénédiction O espirituelle segredo da bênção espiritual dépend de toi. depende de você. La bénédiction était déjà envoyée. A bênção já foi enviada. Le Seigneur nous a déjà donné. O Senhor já nos deu.
La désobéissance A desobediência amène la malédiction. leva à maldição. L'obéissance A obediência nous remet dans le nos chemin coloca no caminho de la da bénédiction. bênção. Alléluia. Aleluia. Nous voyons le peuple Israël. Vemos o povo de Parce que Israel. Dieu nous a laissé eux Porque Deus nos deixou eles pour qu'on puisse prendre comme exemple. para que podemos ter como exemplo. Alléluia. Aleluia. Tant qu'ils marchaient avec Dieu, Então, quando eles estavam andando com Deus, ils étaient bien. eles estavam bem. Au moment qu'ils commençaient à servir des autres dieux, No momento que eles começaram a servir outros deuses, qu'est-ce qui arrivait avec eux? o que aconteceu com eles? Les malédictions, As maldições, les persécutions, as perseguições, les destructions. as destruições. Tu te poses pas la question, Você não se pergunta qu'est-ce qui se passe o avec que ta vie? acontece com a tua vida? Et le plus dur, c'est qu'ils prenaient du temps. E o mais difícil é que eles demoraram. Ils prenaient du temps Eles pegaram tempo. pour retourner. Eles pegavam. Eles pegavam tempo Pour revoir leur erreur. para ver os seus erros. Voyez bien le peuple de l'église. Vê bem o povo da igreja. Comment on prie pour nos enfants. Como oramos para nossos filhos, Comment on prie pour nos amis. para nossos amigos. Comment on les parle de la parole de Dieu. Como falamos a palavra de Deus. Mais ils sont toujours dans le même problème. Mas eles estão sempre no mesmo Et problema. nous leur disons, venez, vous êtes dans le côté de la malédiction. Olha, você está no lado da maldição. Venez vers ici. Vem até aqui. C'est pas le plaisir de Dieu que vous souffrez comme ça. Não é um prazer de Deus que você está sofrendo assim. Jésus a une vie de bénédiction pour Jesus toi. tem uma vida de bênção para você. Passez du bon côté. Passa do bom lado. Mais les gens disent, encore un tout petit peu. Mas as pessoas dizem, não, mais um pouquinho. Ah non, ça va s'arranger. Não, vai dar um jeito, Et vai ça dar va de certo. pire en E pire. vai de pior em pior. D'abîme en abîme. De abismo em abismo. Et des fois, il y a même des pertes. Às vezes tem até perdas. Vous n'avez plus besoin de perdre. Você não precisa mais perder. Jésus a une vie de joie. Jesus tem uma vida de alegria. Jésus a une vie de Jesus tem bénédiction. uma vida de bênção. Tu sais pourquoi tu es encore vivant? Você sabe por que você ainda está vivo? À cause de la miséricorde de Por causa Dieu. da misericórdia de Deus. Parce qu'il sait Porque Ele sabe qu'un jour tu vas que um reconnaître dia você vai qu'il a le reconhecer meilleur pour que toi. Ele tem o melhor para você. Qu'il a gardé le Que meilleur Ele pour toi. guardou o melhor para você. Tu penses que tu es béni, Você pensa que você é abençoado? mais tu remarques pas qu'à chaque fois que tu réussis, tu Mas rechutes. você não percebe que quando você consegue, você cai novamente. Quand tu commences à aller, les choses Quando você reviennent en começa a arrière. ir, as coisas voltam para trás. Parce que tu vis sur un monde de malédiction. Porque você vive num mundo de maldição. Mais avec le Seigneur, Mas com o Senhor, il ne te demande pas de faire grand-chose. Ele não te pede de fazer grandes coisas. Reprends le chemin de l'obéissance. Torna para o caminho da obediência. Commence à vivre l'obéissance du Começa a Seigneur. obedecer. Et tu verras E você verá que les bénédictions vont être que as versées sur bênçãos toi. vai ser jogada sobre você. Les bénédictions vont être As versées. bênçãos vai ser jogada sobre você. La Bible dit que les bénédictions spirituelles A de Bíblia Jésus, diz que as bênçãos espirituais de Jesus c'est comme une fenêtre qui é como s'ouvre. uma janela que se abre. Et les choses vont arriver. E as coisas Il y acontecem. a un prophète Tem um qui a profeta prophétisé sur notre temps d'aujourd'hui. que profetizou no nosso tempo de hoje. Vous savez comment les choses doivent arriver pour Você toi? sabe as coisas como elas têm que vir para você? C'est pas toi qui dois chercher. Não é você que tem que procurar. C'est les choses, c'est les bénédictions qui doivent venir jusqu'à Se toi. as bênçãos que têm que vir até você. Tu n'as pas besoin de chercher. Você não precisa procurar. La bénédiction vient jusqu'à As toi. bênçãos vêm até você. Mais des fois, Mas às tu vezes es tellement aveuglé você está tão cego parce que tu ne vis pas une vie d'obéissance porque avec le você não Seigneur vive uma vida de obediência com o Senhor que tu remarques quand elle est partie déjà. e você nem percebe, ela já foi embora. Mais si tu étais dans un chemin d'obéissance, Mas se você estava num caminho de obediência, elle allait arriver ela ia chegar et elle allait rester pour la e gloire. ela de ia Dieu. ficar. Un prophète qui a prophétisé Tem um profeta que profetizou pour nous aujourd'hui para nós hoje, la nouvelle nation de Juda, a nova nação de Judá, la nouvelle nation d'Israël. a nova nação de Israel, Comme la parole de Dieu a dit como a palavra de Deus dans le diz chapitre 5 no d'Apocalypse, capítulo 5 de une Apocalipse, nouvelle nation uma nova de nação toute race, de tribu. toda raça, tribo. Alléluia, sommes nous. Aleluia, somos nós. Il a dit comme ça, Ele disse assim, que dans les derniers temps, que nos últimos tempos, des hommes homens allaient avoir le désir ia ter o desejo de marcher avec nous, de andar conosco, de coller à nous. de colar conosco, Des gens de toute nation. gente de todas as Parce nações, qu'ils vont savoir porque eles vão saber, que ce n'est pas eux notre bénédiction, porque não são eles a nossa bênção, mais nous sommes leur bénédiction. mas nós somos as suas bênçãos. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia
Zacarias, chapitre 8, verset 23. capítulo 8, 23. Zacharie 8, 23. Zacarias 8, 23. C'est une promesse pour notre temps. É uma promessa para o nosso tempo. Nous vivons cette bénédiction de Vivemos Jésus. essa bênção de Jesus. Voici ce qui dit le Seigneur des armées célestes. Et en ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement et déclareront: nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Aleluia. De toute nation, De todas as nações, les gens vont venir s'accrocher à toi, as peuple pessoas de vão Dieu. querer ficar do teu lado. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Somos o novo povo de Deus. À travers de Jésus-Christ, Através de Jesus il Cristo, nous a donné Ele l'entrée nos deu a entrada à un peuple a choisi. povo escolhido. Alléluia. Aleluia. Maintenant, Agora, le peuple de Dieu o povo de Deus n'est plus que le peuple juif. não é mais somente o povo Parce que le judeu, peuple juif, porque o povo judeu c'était que l'exemple era só exemplo de ce que Dieu voulait faire. daquilo que Deus queria Mais fazer. la puissance de Dieu Mas o poder de Deus était pour tout le monde. era para todos. C'est pour ça qu'il dit: É por isso que ele diz: je suis la eu porte. sou a porta. Si quelqu'un rentre Se pour moi, alguém entrar par moi, por mim, va trouver la vie. vai achar a vida. Alléluia. Aleluia. Qui entre par Jésus-Christ Quem entra por Jesus Cristo rentre dans la promesse, entra na promessa, rentre dans la bénédiction. entra nas bênçãos. Et qu'est-ce que Jésus a E dit? o que Jesus disse, Et qu'est-ce que la parole o dit que a palavra disse dans le livre de Zacharie? no livro de Zacarias, Que 10 hommes que 10 homens de 10 nations de différentes, 10 nações ils diferentes vont venir jusqu'à toi, vão vir até você que pour marcher avec toi, só para andar com você, pour s'accrocher à toi. para ficar do teu lado, Parce qu'il sait porque ele que sabe l'Éternel des que o armées, Senhor dos que exércitos, Dieu des armées, Deus dos exércitos, il est avec toi. ele está com Et você. la E bénédiction a bênção est avec toi. está com você. Alléluia. Aleluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire? O que Deus quer Tu dizer? es la bénédiction de Marseille. Você é a bênção de Tu Marseille. es la bénédiction de ton Você é mariage. a bênção do teu casamento. Tu es la bénédiction de ton Você é a école. bênção da tua escola. Tu es la bénédiction Você é de a ton bênção patron. do teu patrão. Tu es la bénédiction de tes Você é a affaires. bênção dos teus Tu afetos. es la bénédiction de ta famille. Você é a bênção da tua Parce que família. tu marches dans Porque l'obéissance. você anda na Et obediência. tous qui s'approcheront de E toi todos que vão se aproximar de você seront bénis, dit vão ser l'Éternel. abençoados diretamente. Tu dois être une bénédiction pour Você les tem que autres. ser uma bênção pelos Tu outros. dois être une Você bénédiction tem pour que les ser uma autres. bênção para os Parce que outros. c'est une promesse de Porque Dieu. isso é uma promessa de C'est là Deus. que les hommes vont É aí que savoir os homens vão saber que Dieu existe. que Deus existe. Parce que c'est à travers de Porque toi através de você qu'ils vont voir la gloire eles de vão Dieu. ver a glória de Deus. Ils vont s'approcher de Eles vão toi. se aproximar de você. Ils vont se coller à toi. E vão colar em você. Et la bénédiction qui E est a en toi bênção que está em você sera pour lui aussi. será nele também. Et le peuple va annoncer: E o povo vai anunciar: Dieu existe. Deus existe. Dieu de promesse. Deus de promessa. Dieu de gloire. Deus de glória. Et Dieu de bénédiction E Deus de spirituelle. bênção. Le même Dieu qui a opéré dans la vie d'Israël. O mesmo Deus que operou na vida de Israel. Il est en train d'opérer encore dans Ele notre vie. está operando na nossa vida. Alléluia. Aleluia. C'est pas toi qui vas chercher. Não é você que vai buscar. Ne t'inquiète pas. Não se preocupe. La Bible dit que la A bénédiction Bíblia viendra. diz que a bênção virá. Il suffit que tu obéis Basta você obedecer le commandement du Seigneur. os mandamentos do Il y a Senhor. toujours un si. Sempre tem um se. Si tu obéis Se você obedecer fidèlement fielmente à 30% a 30% des commandements du Seigneur. dos mandamentos do Senhor, C'est ça qu'il dit? é isso que está dizendo aqui? À tous les commandements. A todos os mandamentos. Mais pasteur, Mas pastor, je fais presque tout. eu faço quase tudo. Il y a un homme qui est venu voir Jésus. Um homem veio ver Jesus. Il était riche. Ele era rico. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ele disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre la vie O éternelle? que eu tenho que fazer para atingir a vida Jésus l'a eterna? demandé. Jesus perguntou a ele: Est-ce que tu suis les commandements? você segue os meus mandamentos? Il a cité les 12 commandements. Ele falou os 12 mandamentos. Il a dit, Citou. par cœur, je fais tout Ele ça. fez tudinho, eu faço tudo isso. Jésus a dit, il te manque une seule chose. E Jesus disse: falta uma somente coisa para você. Qui est ton Dieu? Quem é o teu Deus? Qui a le contrôle sur ta vie? Quem tem o controle sobre a tua vida? Non, moi-même. Ah, eu mesma. Non, moi je suis riche. Eu sou rico. Ah, tu es riche? Ah, você é rico? Donc prends ce que tu as. Pega tudo que você tem. Vends
vende et donne aux pauvres. e dá para os pobres. Et viens et suis-moi. E vem e me segue. Qu'est-ce qu'il a répondu? O que ele respondeu? Il obéissait les 12 commandements. Ele obedecia todos os mandamentos. Mais il était attaché au contrôle de sa vie. Mas ele estava no controle da sua vida. Parce qu'il avait de l'argent. Porque ele tinha dinheiro. Avec l'argent, il faisait ce qu'il voulait. E com o dinheiro ele fazia o que ele queria. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Não é que Deus não quer que você seja rico. C'est que Dieu veut qu'il a le contrôle même sur tes Deus, finances. ele quer ter o controle até nas tuas finanças. Mais cet homme, Jésus a dit, Mas esse homem, Jesus disse, donc vends tout ce que tu as então vende tudo que você et tem, donne aux pauvres dá aos pobres et laisse-moi contrôler ta e vie. deixa eu controlar a tua vida. Qu'est-ce qu'il a répondu? O que ele respondeu? Ah non. Le contrôle, Não. c'est à moi. O controle me pertence. Tu veux donner ta vie au Seigneur, Você quer dar a tua vida ao Senhor, mais tu veux pas qu'il contrôle ta vie. mas você não quer que ele controle a sua vida. Tu obéis tout, Você obedece a tudo, même tous les commandements. até todos os Il y a une mandamentos. seule chose que tu ne veux pas, Mas uma coisa que você não qu'il quer, contrôle ta vie. que ele controle a sua vida. Jésus a dit non, Jesus disse não, je veux tout. eu quero tudo. C'est à 100%. É 100%. Cet homme n'a pas voulu donner le contrôle. Esse homem não quis dar o controle. Il n'a pas voulu se soumettre complètement à Ele Jésus. não quis se submeter a tudo. Et il a perdu, E ele perdeu. même s'il obéissait. Mesmo se ele obedecia. 99% de la parole de Dieu. 99%. Pour que tu puisses avoir les bénédictions, Para que você possa ter as bênçãos, tu dois obéir você tem que obedecer à a 100%. 100%. Qui peut donner gloire à Dieu pour Quem cela? pode dar glória a Deus por isso? Mais j'obéis à 100%. Eu obedeço a 100%. Dieu ne retourne pas en arrière avec sa parole. Deus não volta para trás com a sua palavra. Je veux vous citer un verset Eu vou falar para você um versículo. que beaucoup de chrétiens qui sont parmi nous Muitos crentes no meio de nós décident de faire comme ils veulent. decidem fazer como ele quer. Mais il y a des choses dans la Bible Mas tem coisas na Bíblia que peut que marcher, que só pode andar, funcionar, si tu obéis. se você obedecer. Parce que si tu n'obéis pas, Se você não obedecer, tu ouvres des portes de você malédiction. abre as portas de maldições. Et la Bible te donne la recette E a Bíblia te dá a receita pour que cette malédiction para que essa disparaisse. bênção desapareça. Cette malédiction disparaisse. Essa maldição desapareça. Tu m'écoutes? Você está me ouvindo? Si tu parles, tu m'écoutes pas. Se você fala, você não me ouve. Si tu parles, tu te déconcentres. Você se deconcentra. Pour que tu m'écoutes, Para que você possa me il ouvir, faut que tu te concentres. você tem que se concentrar. Pour que Dieu retire la malédiction de ta vie, Para que Deus tire a maldição da tua il vida. nous a laissé la parole. Ele nos deixou a Nous palavra. devons lire Devemos ler et mettre en pratique. e colocar em prática. Une des malédictions que les chrétiens ont beaucoup. Uma maldição que os crentes têm muito. Et ils peuvent prier comme ils veulent. Eles podem orar como eles quiserem. S'ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent, Se não colocar em prática o que diz, ils vont jamais sortir de cette malédiction. eles nunca vão sair dessa maldição. Ça va marcher pendant un moment, Vai funcionar um momento, mais après ça coule. mas depois cai. Ah, il va marcher encore un petit Ah, peu. vai funcionar mais um pouquinho Et après, ça part en e vai arrière. cair novamente. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. Malachie 3, de 6 à 10. Malaquias 3, do 6 a 10. Et ça, c'est un cadeau pour vous. Isso é um presente para vocês, Parce que vous connaissez par cœur. porque você conhece de cor, Mais vous faites semblant mas você faz de conta que ce n'est pas pour vous. que não é para você. Si la Bible, c'est une boussole qui nous guide à Dieu. Se a Bíblia é uma bússola que nos guia a Deus, Et la promesse dit que je dois obéir à e a tous les promessa diz que eu commandements, tenho que obedecer a todos os mandamentos, je ne dois pas me poser de questions. eu não tenho que me perguntar, Je dois obéir. eu tenho que obedecer. Regarde qu'est-ce qu'il dit, le Olha verset o que diz 6. o versículo 6. Malachie 6, Malaquias 3, 3, de 6 à 10. do 6 ao 10. Malachie 3, Malaquias de 3, 6 à 10. do 6 ao 10. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Ah, je pensais qu'il avait changé d'idée. Ah, eu pensei que ele tinha mudado de ideia. Je suis l'Éternel. Eu sou o Senhor. Écoute bien. Escuta bem. Ce que je veux te dire, O que eu vou te dizer c'était dans le passé, estava no passado, c'est encore dans le présent. está ainda no presente. Et je ne vais pas changer. E eu não mudei. À cause de cela, descendants de Jacob, il parle de nous. Ele fala de nós. Vous n'avez pas encore été exterminés depuis le temps de votre ancêtre.
vous vous détournez de moi et vous n'obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu répond, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Il appelle de voleurs. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez, la solution arrive. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il n'y a de vivre dans ma demeure. De cette façon-là, que de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comblez pas avec surabondance de ma bénédiction. Alléluia. Il y a des chrétiens Existem crentes qui sont en train de souffrir que financièrement, estão sofrendo financeiramente, mais leur tête est dure. mas as suas cabeças são duras. J'ai déjà prêché pour ça. Eu já preguei sobre isso. La Bible dit A Bíblia diz que la dîme que o dízimo a une relation très forte avec tem la uma nourriture. relação muito forte com o alimento. La Bible dit A Bíblia diz que nous devons amener, que devemos levar, trazer trazer notre o dîme nosso dízimo et à notre offrande e a nossa oferta pour qu'il ne manque pas para que não nos falte la nourriture dans la o maison. alimento na nossa casa. Jésus a dit, Jesus disse: je suis le pain de la vie. Eu sou o pão da vida. Je suis l'eau de la vie. Eu sou a água da vida. Cette porte ici Essa porta aqui doit continuer ouverte deve continuar aberta pour que tout le monde qui para arrive que ici todo mundo que chegar aqui puisse trouver le pain possa achar o de pão da vida, nourriture. do alimento. Si Se vous n'amenez pas votre dîme et vos você não offrandes trazer a teus dízimos e a tua oferta dans la maison du na Seigneur, casa do Senhor, cette porte ici peut se fermer essa porta aqui pode se fechar et les gens n'auront pas un endroit e as pessoas não terão o lugar pour se reposer para se repousar et chercher la e bonne nourriture. buscar um bom alimento. Alléluia. Aleluia. Et la Bible dit E a Bíblia diz que ceux qui ne se mettent pas dans ce commandement-là, aqueles que não se colocam nesse mandamento, ils seront sur une eles malédiction. serão sobre uma La maldição. Bible dit que le A dévorateur Bíblia diz que o devorador dévore tout ce que tu gagnes. devora tudo que você ganha. Tout ce que tu gagnes, Tudo que você c'est comme si ganha tu mets dans un sac é como se você coloca num saco et ça sort de l'autre e côté. sai do outro lado. Toujours des maladies, Sempre doenças, toujours des problèmes, sempre com problemas, toujours les choses qui se cassent, as coisas que quebram, toujours des amendes. Multas, todas as coisas mudam. multas, multas de carro. Toujours des amendes, Multas de carro, toujours des dettes que tu ne savais pas. dívidas que você nem sabia, Chaque jour. cada dia. Parce que le dévorateur est là. Porque o devorador está presente. L'État qui passe dans ton compte et O amène tout. Estado que passa na tua conta e pega tudo. Ah, mais c'est leur droit. Ah, mas é o direito deles. Pourquoi? Por quê? Parce que Por quê? tu ouvres la porte pour des malédictions. Você abre as portas para maldições. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: tu es un voleur. você é um ladrão. Maintenant, une question. Agora uma pergunta.
Les gens disent, As pessoas dizem, mais le salut ne vient pas par la dîme. mas a salvação não vem pelo dízimo? Mais bien sûr que non. Mas claro que não. Le salut, il est gratuit. A salvação é de graça? Jésus a donné sa vie Jesus gratuitement. deu a sua vida Mais la gratuitamente. question que je vous pose, Mas a pergunta que eu faço, des voleurs entreront dans le royaume des cieux os ladrões entrarão no reino do céu? seulement s'ils se repentent Somente se eles se et arrependerem pratiquent la e justice. praticam a justiça. Donc la Bible dit, Então a Bíblia qui ne diz, fait pas, quem não fará, quem não faz, il vole le Seigneur. rouba o Senhor. Et il dit au début, E diz no começo, je suis l'Éternel eu sou o Senhor et je ne changerai pas. e eu não mudo. Non, mudarei. Je changerai pas. Eu não mudarei. Donc qu'il soit ça le vieux ou le nouveau testament, Então que seja o Novo ou o Velho Testamento. il va pas changer. Ele não vai mudar. Il n'y a pas un Dieu du Vieux Testament Não tem um Deus do Velho Testamento et un Dieu du Nouveau e um Testament. Deus do Novo Testamento. Il est le même Ele é o mesmo de hier, de ontem, d'aujourd'hui de hoje et d'éternellement. e de eternamente. Vous avez vu une étude qu'on a fait ici, Você viu um estudo que fizemos que aqui? la première fois qu'ils ont parlé de dîme, A primeira vez que falamos sobre o il n'y dízimo, avait même pas le peuple juif. nem tinha o povo do Le judeu. peuple juif n'existait même pas. O povo de judeu nem existia ainda. Donc la loi n'existait même pas. Então a lei nem existia. Parce que la loi est venue avec Moïse. Porque a lei veio com Donc les Moisés. gens qui vous disent que la dîme et les offrandes, Então as pessoas que te dizem que o dízimo e a c'est une oferta question de la loi, é uma sobre a lei, il faut que tu l'envoies lire un peu plus la Bible. você tem que enviar eles a ler mais um pouco a Bíblia. Toujours il y a eu cela. Sempre teve Il isso. y a toujours eu cela. Sempre teve. Alléluia. Et ça doit être avec plaisir. Isso tem que ser um prazer. Un chrétien, quand il amène sa dîme, Um crente, quando ele leva o seu dízimo, qu'il obéit au Seigneur, que ele obedece ao Senhor, qu'il amène son offrande, que ele traz a sua il est oferta, content ele está feliz. parce qu'il sait Porque ele qu'il sabe fait partie que ele faz de parte celui daquele qui maintient la nourriture dans la maison. que supre o mantimento da sua casa. Et quand chaque personne viendra, Então todas as pessoas virão ils vont trouver la nourriture ici. e vão achar alimento aqui. Qui peut donner gloire à Dieu pour Quem cela? pode dar glória a Deus por isso? Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Pour le mois de février, Para o mês de fevereiro, pour la bénédiction de l'Éternel sur ta vie, para a bênção do Senhor na tua vida, il faut que tu prennes une disposition. você tem que tomar uma disposição. Tu veux que Dieu te bénisse Você quer que o Senhor en 2020? te abençoe em 2020? Commence à Começa a obéir. obedecer. Obéir, c'est ça. Obedecer é Si isso. tu crois, tu verras la Se gloire. você crer, você verá a glória de Deus. Et la Bible dit E a Bíblia diz que c'est pas toi qui vas chercher les gens pour te bénir. que não é você que vai buscar as pessoas para abençoar. Zacharie a dit, Zacarias ils disse: vont venir de toutes nations. eles virão de todas as nações. Ils vont taper à ta porte. Eles vão bater na tua Ils vont porta. vouloir marcher avec Eles vão toi. querer andar com você. Alléluia. Aleluia. Qui tu crois? Você crê? Tu crois? Você crê? Donc dis gloire à Dieu. Então dê glória a Deus. Mais il faut que tu sois fidèle. Mas você tem que ser fiel. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Mettons-nous debout au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu donnes ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire de la gloire. Chante Alléluia. Tu donnes Seigneur, tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire. Dites-le, Alléluia. Pour la victoire. Alléluia. Pour la victoire de la gloire. Tu
Tu donnes la Seigneur, tu donnes la sa vie pour te sauver. Alors chante Alléluia. Pour la victoire de la croix. Le Seigneur se fait présent parmi nous. Alléluia. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Et pour la victoire de la croix, chante-le, Alléluia. Tu donnes ta vie pour moi, Seigneur, Alléluia, Alléluia. Pour la victoire de la croix. Alléluia, Seigneur. Nous sommes ici dans ta présence, Seigneur.